Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Como que é a sua vida com Deus? Você tem o costume de orar ou de ler a palavra do Senhor? Ou você jejua? Como que você se relaciona com Deus? Você crê que Deus existe? Você tem algum tipo de intimidade com Deus? Você simplesmente conhece a Deus, sabe que Ele existe, mas não tem esse hábito de estar perto dEle, de buscar por Ele, de falar com Ele? Sabe que Ele existe, mas não tem nenhum tipo de relacionamento. No livro de Tiago, no capítulo 1, o Senhor nos deixa escrito o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Porque quem se torna somente ouvinte, engana a si mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era sua aparência. O que o texto está nos dizendo aqui? Ele nos ensina que nós devemos de ter uma vida com Deus, uma vida de intimidade. Não adianta nós falarmos apenas que conhecemos a Deus, mas não entregarmos a nossa vida para Ele. Não permitir que Ele molde o nosso caráter, que Ele transforme os nossos dias. Essa vida na qual nós estamos é uma vida passageira. É uma vida que a gente nasce sem nada, nasce nu, e a gente morre sem absolutamente nada. Nem a roupa que nós vestimos não é escolha nossa. Nós não temos opção nenhuma depois que nós morremos. Então, tudo que passamos nessa vida, nesse tempo que nós temos agora, é para conhecer a Deus e para vivermos Deus. Quando ele fala aqui conhecer a palavra e ouvinte da palavra, é a palavra de Deus. São os ensinamentos dele, são os mandamentos dele, os princípios dele. Hoje nós estamos vivendo num mundo onde os valores estão invertidos, onde os princípios estão invertidos, onde tudo que Deus diz e que deixou para nós como conhecimento não está tendo mais a importância, não está tendo mais nenhum tipo de valor. Pessoas estão vivendo suas vidas como elas mesmas querem. Elas não entendem, esqueceram ou não querem conhecer um Deus que as formou, que as fez. A vida de cada um de nós foi dada por Deus. Nós não temos uma vida porque nós decidimos ter vida. Nós, quando decidimos gerar um filho, ter um filho, não é nós que fazemos aquele filho. Aquele filho, ele é uma bênção de Deus. Porque muitas pessoas se relacionam e não conseguem ter filhos. Então não é a nossa vontade que faz, mas é a vontade de Deus. E a partir do momento em que essa pessoa, essa vida, ela é gerada, ela já é uma dádiva do Senhor. E ela vai crescer e ela vai ter a sua oportunidade de conhecer esse Deus e viver na plenitude desse Deus. O Senhor é um Deus que nos ama. E o amor de Deus por nós, ele é incompreensível. Porque é um Deus que ele, conhecendo todas as nossas mazelas, conhecendo, sabendo o que nós faríamos ou o que nós faremos ainda, ele continua nos amando. E ele continua na expectativa de que nós venhamos decidir por ele. O que Deus lucra com isso? Somente de saber que nós reconhecemos ele como Senhor, porque independente da nossa posição, ele vai continuar sendo Deus. E quando alguém decidir não querer mais a Deus, quando alguém coloca na sua cabeça que vai dar um tempo de Deus, quando alguém coloca na sua cabeça que consegue viver sem Deus, ele pode até passar dias aqui, mas ele vai se arrepender na eternidade. E todas essas palavras que são liberadas, são ditas, e essas palavras mesmas que eu trago aqui, é justamente para que cada um de vocês, cada um, possa parar e refletir como está a sua vida com Deus. Como está a sua decisão por Deus. A palavra do Senhor diz para nós o seguinte, que se nós cremos com o nosso coração e confessarmos com os nossos lábios, nós somos salvos. Minha palavra para você hoje é: você tem meditado na palavra e tem vivido essa palavra ou tem sido apenas ouvinte? Não se permita ser ouvinte. Se torne um praticante da palavra de Deus. E você só vai praticar a palavra de Deus quando você conhecer a palavra de Deus. Por isso você deve buscar conhecê-lo todos os dias. Essa mesma palavra nos diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Porque Deus, ele não é limitado. Limitada é a nossa capacidade, mas o Senhor não é limitado. Todos os dias que nós buscarmos conhecê-lo, nós vamos conhecer mais e mais e mais e aprender dele.
Amém? Essa é a minha mensagem para você hoje. Que se você não aceitou Jesus, aceite Jesus. Comece a ter uma vida com Jesus. Comece a viver uma plenitude que Ele tem separado para você, para que você alcance a salvação eterna. E se você já conhece Jesus, não abra mão. Não abra mão desse privilégio que você já teve. Não jogue isso fora. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.